Ora, muito boa tarde, cá estamos novamente, canal Lab Reativos, conversas sobre saúde mental, Tiago e Nuno. Nuno, boa Olha, tarde. é, pois vamos fazer um episódio ao sabor da época. Ontem celebrou-se o Dia Internacional da Mulher e acho que é um tema que merece ser honrado. Portanto, vamos É, falar e, sobre e essa entidade também para. complexa que é a mulher. É, e também para demonstrar o nosso respeito pelo calendário, um hábito antigo. Ah, bem, se me permites, então, se calhar avanço aqui com uma introdução, que eu estava aqui a olhar um pouco para os apontamentos que fiz, porque foi um tema improvisado, portanto, foi um tema lançado por ti, uma improvisação, e acho que, olhando para aqui, fazer aqui uma introdução, algo fria, algo teórica, mas pronto, esperando que isto se desenvolva para algo mais caloroso e nutritivo para os ouvintes. Uh, bem, tratando-se do nosso canal, um canal muito ligado à saúde mental, e às questões da psicanálise, eu vou fazer aqui uma abordagem, o que é isto, uma abordagem possível do que é isto do feminino, ah, no desenvolvimento do psiquismo, e a partir daí, depois, logo se vê para onde é que a coisa pode ir. Portanto, o feminino, para já há uma coisa importante que eu queria dizer, porque depois eu acho que tu vais aprofundar isto e tens muito mais competência para aprofundar isto que eu. Nós, sendo mamíferos, existe uma relação privilegiada entre a mãe e a sua cria. E partindo disso, nos humanos, sendo nós mamíferos também, isso não é diferente das restantes espécies, mamíferos, de- não sei, classe, subclasse, isso depois tu afinas isso. Também não sei. Uh, mas pronto, não sendo diferente, o feminino, o materno, desempenha uma função muito organizadora, e estruturante do psiquismo no início da vida. Portanto, em psicanálise, falamos deste mundo, ou desta atitude, ou desta realidade do feminino, do materno, como uma realidade que remete para o aberto, o masculino remete para um fechado. Quando eu digo aberto, fechado, portanto, aberto no sentido côncavo, até na própria atitude que se vê do terapeuta. E temos amplas teorias que falam disso. Um exemplo muito direto, mais dentro do que é o meu conhecimento, temos o exemplo que a mãe tem uma função de continente, contentora, de permitir à criança o acesso a algo que posteriormente vai ser considerado o pensamento. Portanto, a mãe pensa no lugar da criança. Depois temos outras teorias, como já falámos aqui várias vezes do Winnicott, que fala da questão do ambiente, como a mãe cria, gera ou é ambiente para a criança. Também, ao fazer estas notas, pensei aqui numa coisa que se calhar depois logo falaremos de futuro, que é como a mãe não é só a questão de ser ambiente, o ambiente conflui nela nessa época. Uma ideia que me surgiu. Mas pronto, uh, esta, este feminino, esta mãe, este elemento que é diferente de um pai, mesmo pelas suas características físicas e psicológicas, é organizador deste psiquismo primordial. Psiquismo esse que não existe, mas é criado por um sujeito que já tem esse psiquismo a funcionar. Uh, Fazia assim esta pequena introdução, assim uma introdução um pouco mais fria, académica, mas
apenas um ponto de partida, para situar o que é isto do feminino dentro das nossas realidades mais teóricas. E pronto. É, olha, a, a, a ideia de que a relação da mãe com a cria ocorre após o nascimento, já é uma primeira que eu gostava de deitar abaixo. Eh, a relação da mãe com a cria ocorre ainda antes do nascimento. Um, ou seja, já em útero, o bebé, a cria, está em relação com algo, um, uma relação da qual o bebé, a cria, que todos nós fomos. É bom relembrar isto, porque muitas vezes nós tentamos pensar no ser humano, no adulto, na pessoa que temos à nossa frente, como se tivesse caído de uma árvore, tivesse aparecido algures num jardim encantado, já adulto, não. Nós fomos embriões, fomos fetos, e depois nascemos. Um, e, e- e crescemos ao longo da vida, física e espera-se psiquicamente também. Um, e nessa fase, uma das características principais é que até fisicamente todo o ambiente físico é como que filtrado pela biologia da mãe. Uh, eu não sei precisar as semanas de vida em que surgem as diversas estruturas. Normalmente costuma-se fazer um marco que é o terceiro mês de gestação, a 13ª, décima segunda semana, a altura em grosso modo acaba a formação dos órgãos. A partir daí, eles vão aumentar de tamanho, vão desenvolver-se, mas os esboços de todos os órgãos já existem. Pronto, só um facto avulso, mas todo o meio exterior passa através do corpo da mãe, corpo, ah, que fornece nutrientes por via sanguínea ah, ao bebê. Eu acho que esta ligação que é necessária, e sublinho o termo necessária, que eu acho que o início da vida, as primeiras relações da vida assentam na necessidade, sem, sem a qual não há vida, não é Uhum. possível continuar a vida. Um, e é necessária esta estrutura materna, um, que só é possível existir na nossa espécie na mulher, porque só a mulher tem o aparelho adequado à gestação de um bebê. Na teoria, um bebê poderia ser gerado, na teoria, no corpo de um homem. Ah, na prática, não é viável. Até agora não foi viável. Ah, esta estreita relação todos nós tivemos com uma mulher em particular, neste caso a mãe, ah, é fundadora do ser pela via da necessidade. E tudo correndo bem depois do nascimento, passaremos da necessidade para outras coisas. Mas no Por início, exemplo, para o desejo. exatamente, para o desejo, para o prazer, e já chega. Uhum. Para a pulsão e a sua satisfação. A busca da sua satisfação. Uh, mas no início é mesmo só a satisfação da necessidade, ditado de uma forma ainda muito genética, muito biológica, no sentido mais restrito do termo. Concreta. Hum? Ou é concreta, ou é satisfeita, ou não é. Ou não é satisfeita e existe carência.
Pá, em termos psíquicos, eu acho que também vai sempre parar ao mesmo. Ou a necessidade é satisfeita ou fica carência. Havendo carência é compatível com a vida ou não é compatível com a vida. Não sendo compatível com a vida, moldará de uma determinada forma o ser, que daí advém. Sem darmos por isso, acabamos escorregando aqui por um caminho que provavelmente ainda levamos com as feministas nas orelhas, que é, fala-se de mulher e começamos a falar de mães, como se as Uhum. mulheres só fossem mães. Exato. Ah, o que acho que é importante fazer, em americano diz disclaimer, não é? Fazer o disclaimer. Nós não temos a pretensão de reduzir a definição de mulher à mãe. Mulher é outro, é muito, é outras coisas. Se é muito, se é pouco, não sei, não sou capaz de medir. Uh, Mulher são outras coisas para além de ser mãe. Uh, mas já agora sigo para uma ideia que eu acho que era importante tirar para a frente, que é que quando se fala em psicoterapia, mais concretamente em psicanálise, muitas pessoas ficam, resumem um pouco a coisa. Ah, pá, ir para lá dizer mal da mãe. Ah, eventualmente, se é isso que o paciente sente em relação à mãe, é natural que vá para as sessões de terapia dizer mal da mãe. Mas porquê sempre da mãe? Porque em termos de desenvolvimento psíquico, é a relação mais fundadora do indivíduo, é a primeira, é a mais importante. Hum, Nós estamos aqui a falar português sem darmos por isso, porque é a nossa língua materna, foi a primeira língua com a qual nós contactamos. Hum, Há pessoas que se dedicam a estudar como é que funcionam indivíduos naturalmente bilíngues. Hum, não me quero pôr nesse papel, mas efetivamente, as pessoas, de um modo geral, têm uma língua materna que falam como pensam, ou pensam como falam, na qual exprimem o seu pensamento, com a qual exprimem o seu pensamento, sem ser muito intermediado. Também a relação da cria com a mãe é fundadora neste sentido. É fundadora, provavelmente, numa fase inicial no toque, é fundadora através dos sentidos, dos sentidos todos. Uma piadinha que eu gosto. Algumas mães dizem que eu conheço o meu filho melhor do que ninguém. Possível que sim, mas seguramente que o seu filho a conhece a si melhor do que ninguém, porque ele conhece a mãe por dentro e por fora. Uh, no final da gestação, ele ouvia os ruídos corporais naturais da mãe, um, eventualmente como fonte da calmia, ou não, né? Imagino que se calhar um aumento da frequência cardíaca da mãe possa estar associado a experiências menos agradáveis para o feto, ou não, depende do que é que a mãe faz. Agora vem-me à cabeça, há uma cantora que eu gosto muito de ouvir, uh, que fez alguns concertos de heavy metal muito grávida, abundantemente grávida. Estou a falar da Claire Jansen. Portanto, se calhar aumento da frequência cardíaca da mamãe para aquela criança não há de ser nada assim do outro mundo. É só mais um concerto. Por acaso, tenho imensa curiosidade em perceber como é que poderá afetar um feto. Epá,
seguramente bem no último trimestre, ah, quando a mãe canta num concerto heavy metal. Uhum. Eh, Pois acho que se calhar duas coisas que eu queria dizer aqui que vão direcionar o episódio. Eu acho que ouvi bem aqui a tua mensagem. A primeira coisa que eu queria dizer, não sei qual diga primeiro, mas pronto, acho que não interessa bem a ordem. Uh, Aqui um dado, não sei se é um mero dado estatístico ou se podemos pensar mais acerca disto. Uma coisa que eu acho interessante dizer é que as mulheres, a mulher é mais frequente aparecer em psicoterapia. Portanto, são a maioria. Parecem mais pacientes, muito mais pacientes mulheres do que homens. Uh, Aqui levanta a questão: o que é que isto quer dizer? O que é que pode significar? Que as mulheres acreditam mais na terapia? Não sei. Não lancei esta ideia. E que me faz falar paralelamente noutra coisa, que é, estava aqui a pensar seguir uma via, que não é essa que vou seguir, mas a que eu estava a pensar era falar do feminino em si, ou falar a partir de, ou em diferenciação com o masculino. Dado que comecei a pensar nesta segunda, em diferenciação com o masculino, estou a pensar, obviamente, um pouco a partir de mim. Portanto, acho que é mais desafiante e interessante falarmos do feminino em si. Por exemplo, a questão da saúde mental na mulher. Uh, e o psiquismo da mulher. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que sinto que é muito diferente na clínica da mulher e na do homem. Uh, por exemplo, é muito comum a mulher lidar com mais oscilações ao nível do seu humor pelo simples facto que sofre de a questão de alterações do ciclo hormonal, portanto, com a menstruação, e que isso traz outra, outra vivência. Portanto, isso é uma coisa que eu observo bastante na minha clínica. Bem, pode ser que sim, não sei, um ponto de partida. O que é que achas, Nuno? Bem, são duas questões que eu achei porreiras. Olha, vou pegar logo pela do fim. Sofre. Que pouca vergonha, senhor doutor. Sofre. Não, nós vivemos numa. Pronto. Nós vivemos imersos numa cultura, hum, diria eu, altamente castrante. E que Uhum, castra homens e mulheres, castra pessoas, castra o pensar, castra uma série de coisas. E que nos vende esta vigarice, que é de que o humor é sempre igual, é sempre estável. As pessoas são estáveis, são constantes, não variam o humor, não variam a opinião, têm sempre a mesma opinião, enfim, são fiáveis. Basicamente, não nos chateiam. Pois as mulheres, a causa óbvia para já é a flutuação hormonal. E eu gosto sempre de lançar esta provocação. Deem progesterona a qualquer gajo, que o gajo na semana que vem já vai andar a chorar pelos cantos e cada vez que vir um programa qualquer de desenhos animados para crianças desata a chorar. Estou a caricaturar. É uma questão de dose, mas que efetivamente as hormonas sexuais afetam o nosso humor, afetam. E as mulheres têm um ciclo mais ou menos lunar de flutuação das suas hormonas durante o período fértil. uhum. Ah, portanto, eu peguei na perna, porque é fácil, as mulheres sofrem de alteração. Não, não sofrem, uma mulher é assim.
Pá, as pessoas normais sangram. Não. As mulheres, sim. As mulheres têm uma coisa. Aquilo não é bem uma hemorragia. Mas pronto. A menstruação não é bem uma hemorragia. A maior parte do que sai da mulher na menstruação não é sangue. É tecido do endométrio. Pronto. Mas isso é ser mulher. Pronto. Faz parte de ser mulher. É, faz parte de uma realidade orgânica que a mulher tem, que é mesmo assim. Sim, e pode ser mais desafiante nesse sentido, porque eh, a dor de cabeça, eh, a dor menstrual, etc., em si, podem só atuar na questão do humor pelo simples facto que, como a dor atua. Pois, mas efetivamente, as hormonas sexuais alteram o humor das pessoas. Se Claro, nós dermos quantidades excessivas de testosterona a um homem, o tipo começa a ficar mais irritável, mais responsivo e terá pois. tendência para ter comportamento agressivo. Ok, é mesmo assim. Ahm, mas agora, uma piada, eu não resisto a esta chalaça, mas se muitas vezes os homens têm relações extraconjugais, porque na relação com uma mulher só não se sentem satisfeitos, até nisso as mulheres têm esse caráter maravilhoso, que é um indivíduo, se olhar bem para elas, percebe que de facto é casado com três pessoas ao mesmo tempo, dependendo da fase do ciclo em que está. Não é? Portanto, isto era uma chalaça. Mas que esta flutuação do humor é uma característica do feminino. Ah, não é doença. Eu acho que é doente é quando nós tentamos almejar a um estado estável, passa a redundância, que não é real. Não é real naquele ser. Então, perguntar-me-ão as más línguas. Então, e as mulheres, quando deixam de ter ciclo menstrual, ah, deixam de ser mulheres? Não. Passam a ser mulheres que não têm flutuações do ciclo. Não têm flutuações hormonais tão evidentes. Todos nós temos, mesmo as mulheres em fase pós-menstrual, menopausa, eh, têm flutuações hormonais, não são tão amplas nem tão evidentes como acontece durante o período fértil. Um, e pronto. Mas gostei de deixar ficar este ponto que é uma das características, diria eu, do feminino é, de facto, esta labilidade do humor, que é saudável, que é natural. Ah, e que quanto mais tentarmos espartilhar isto, mais incómodo causaremos, não só na própria mulher, mas também em quem está à sua volta, não é? Uhum. Em relação à, ao- à primeira questão que tu puseste, também eu confirmo, são sobretudo as mulheres que procuram psicoterapia. É a minha opinião, é a minha especulação que isto, mais uma vez, lá vamos sempre escorregar até à maternidade, mas eu acho que o psiquismo feminino está muito mais apto, é mais flexível, é mais plástico, e está mais capaz de refletir do que o masculino, em geral. Estamos a falar de uma generalidade. E que isso provavelmente tem a ver com a função materna, com a reprodução. A mãe precisa de moldar o seu psiquismo ao da cria para poder sintonizar e ajudá-la a crescer. Sim, E se calhar isto granjeia uma série de mecanismos psíquicos que fazem com que a mulher esteja mais capaz de refletir, de querer pensar, de querer perceber-se, um, conhecer-se. conhecer-se e mais disponível.
Hum, Isto agora assim a detalhe te fosse, veio-me à cabeça. Também não sei até que ponto é que esta moral castrante que nos rodeia não inibe no homem essa capacidade. Uh, ou seja, uh, o homem é o ser da ação, portanto não precisa de pensar. Uh, o homem serve para agir, a mulher é para pensar, para refletir, uma coisa assim um bocadinho pobre de espírito, não sei o quê. Uh, Aliás, nós somos um exemplo do contrário, não é? Sendo homens, fomos procurar terapia, fomos para. Mas sim, eu acho que tem muito a ver com esta característica feminina da necessidade de perceber, da necessidade de. E não sei. Agora estou mesmo aqui a pensar na altura. Não sei se também a inibição da ação. Uh, um Uhum, gajo, um gajo bebe uns copos, se estiver chateado, ou vai às putas, ou vai à bola. Uma senhora não faz essas coisas, não é? E isto é a moral que nos rodeia, e que deixa muitas vezes a mulher sem respostas, sem ações que lhe permitam alienar-se. Portanto, não sendo possível alienar-se, eh, procura ajuda naquilo que lhe aparecer à frente, e se puder uhum, fazer terapia, faz terapia. uhum. Se procura, pelo menos. Pois, é uma boa argumentação. Olha, já agora, saltando só para aquela. Tu disseste há bocado definir o feminino pelo masculino, o masculino, não disseste o masculino pelo, pelo feminino, mas eu acho que é uma. Eu não vejo outra maneira de definir o masculino a não ser pelo feminino e o feminino a não ser pelo masculino. Aliás, isto agora parece que estamos aqui a filosofar um bocado com três imperiais no papo, não é verdade? Ah, que é se, por abstração, eliminássemos o masculino, que sentido faria falarmos de feminino? Uhum. E vice-versa. Portanto, estamos sempre presos, não é presos a palavra, mas Condicionados? condicionados à complementaridade, ao Sim, complementar. sim. Já agora utilizaste essa palavra que eu ouvi ser defendida pelo Sr. Coimbra de Matos, e Sim. de forma brilhante, que é quando se fala do sexo oposto, ele odiava energicamente a ideia, ou a expressão de sexo oposto, ou, se calhar de uma forma ainda mais veemente, que os sexos são iguais. Hum, eu partilho exatamente dessa ideia e foi a ele que eu ouvi: os sexos não são iguais, nem são opostos, são complementares. Uhum. E a ideia de complementaridade quanto a mim, não é só romântica, é real. Eh, Se o- os dois sexos não se complementarem, não há crias. Se não há crias, garanto-vos que a cadeira de história daqui por meia dúzia de gerações vai ser muito curta, eh, vai desaparecer até. Eh, Isto a propósito de Sim. definir o feminino e o masculino, mais uma vez, é um chavão meu. eh, Nós vivemos numa cultura
bocado androcêntrica, centrada no macho, mais do que. Falocêntrica para os amigos. Epá, vocês psicanalistas, eu falo, têm uma mania. É de facto uma cultura falocêntrica em que não de uma forma mais ou menos explícita se acredita que castrar um homem produz uma mulher. Não. Castrar um homem produz um eunuco. Um eunuco não é uma mulher. As mulheres não são homens sem falo. As mulheres são um outro ser. Também é possível castrar uma mulher. E o ser que. Eu não sei se as mulheres castradas também se designam por eunuco. Não sei. Mas seria um ser mais ou menos parecido com o eunuco. Hum, que não é não é um homem castrado. Um homem castrado deixou de ter a masculinidade, não passou a ter feminilidade. Sim, E a coisa é a minha convicção que o ser homem ou ser mulher não depende só dos níveis hormonais do indivíduo. Não é só uma questão hormonal. Por isso é que a mulher, quando está cheia de estrogénios, é mulher. Quando tem 50-50 de estrogénios e prostagénios, é mulher. Quando está cheia de progesterona, é mulher. E quando os níveis de progesterona e estrogénios baixam, continua a ser mulher. Já antes deles subirem, ela era menina, rapariga. Não é só uma questão de hormonas. Obviamente são fatores que influenciam muito, mas não é só, não é exclusivo. sim. Bem, eu estava a pensar também aqui que nós há um ano atrás, não sei se foi para comemorar a data também falávamos da mãe e dedicámos o episódio à mãe. Aqui falamos do feminino, que é algo muito mais amplo, e partindo disso que estavas a dizer, então podemos falar do feminino na sua diferença com o masculino. E nesse sentido, o que é que poderíamos falar? Eu, pelo menos, anotei aqui duas coisas que me parecem importantes e têm a sua expressão na clínica, que é, por um lado, o desejo na mulher e o desejo no homem, são coisas distintas. Uh, e se podemos reduzir isto a uma questão mais elementar, que tu estás mais equipado para falar do que eu, que é o prazer na mulher e o prazer no homem, portanto, até na questão orgásmica. Não sei se isso poderia ser um ponto de partida para pensarmos nisto. Pois, pois. É, pá, eu não consigo pensar o desejo no homem e na mulher sem ter presente que a permissividade que a cultura tem para o desejo no homem e na mulher, e não é igual para Sim, os dois. E o que daí advém, uh, eu diria que a repressão tem melhorado. Ainda há um caminho para fazer, mas tem melhorado. Na minha infância,
uma rapariga ou uma mulher que falasse que ter desejo sexual era censurada. Ah, basicamente era uma puta, em termos técnicos da época. Não é? Hoje em dia vai sendo já um pouquinho admissível que as raparigas, as mulheres, possam falar do seu desejo. Lembro-me que nos anos 80, quando fiz o curso de medicina, estava na baila, falava-se de um inquérito bem feito à sexualidade. Ah, e desse inquérito tinha saído qualquer coisa como 80% das mulheres no inquérito afirmavam nunca ter tido orgasmo. Ahm, portanto, isto é revelador de que, atenção ao inquérito, e os inquéritos são sujeitos a enviesamentos, porque são, as respostas são subjetivas, ou seja, mulheres que tinham sido educadas num ambiente que lhes tinha incutido, nem que fosse à chapada e ao murro, que terem desejo sexual, terem prazer sexual era algo de proibido, é natural que, mesmo que tivessem prazer sexual, não falariam disso. Ah, mas o que é impressionante era esta resposta refletindo a realidade da mulher, ou enviesada pela repressão, 80% das mulheres, 4 em cada 5, ah, negavam ter prazer sexual. Bem, É proibido. podemos dizer com alguma segurança que, primeira coisa, acerca desta questão do desejo no homem e da mulher, é que há muito maior repressão do desejo no feminino, quer internamente e por consequência, quer perdão, quer externamente e por consequência, quer internamente. Sim, Portanto, sim, quando sim. obviamente esta repressão externa tem as suas consequências internas. Portanto, E isto, de uma forma que parece quase, diria quase brejeira, nós que todos crescemos num ambiente em que se um homem ficar sem desejo sexual é catastrófico, está capado, é menos homem. Se uma mulher deixar de ter desejo sexual, até é um descanso. Ou seja, por questões hormonais e outras, quando a mulher entra na menopausa, pode ou não perder o desejo sexual ou reduzir o desejo sexual. E na nossa cultura, para muitas mulheres, isso ainda é um descanso, é uma paz. Ah, enquanto que para os homens, por doença, por andropausa, deixarem de ter tantas hormonas, deixarem de ter desejo sexual, hum, isso é, isso é extremamente grave, causa muitas vezes depressão e grave mal-estar. Hum, pronto. E, e isso é diferente e é muito, do meu ponto de vista, é muito condicionado pelo ambiente social, cultural. sim. Hum, hum, Depois também queria acrescentar aí uma coisa, um ponto que o, o desejo do homem é mais, como é que eu ia dizer? É difícil arranjar palavras hoje em dia que não firam suscetibilidades, mas é mais protuberante, expressivo, não é intenso, pela força, eh, pelo mostrar, por vir para fora. eh, obviamente, Aliás, até aliada à própria questão, numa dinâmica heterossexual, quando o homem penetra. sim, Portanto, eh,
acho que há aqui também estas questões, não sei. O que é que tu achas? Sim, sim, a biologia da nossa espécie acarreta um muito maior compromisso no envolvimento sexual para a mulher do que para o homem. A mulher, na relação sexual, é, é penetrada. E é engraçado que nós continuamos, mais uma vez vou usar um termo coloquial, mas é o que é. Um homem dá uma foda numa mulher, uma mulher não dá uma foda num homem. Ou seja, a cópula é sempre designada do ponto de vista da ação masculina, Uhum. como pressupondo uma posição ou atitude passiva da parte da mulher. Ah, eu acho que isso é ditado muito pelo ambiente cultural em que vivemos. Ou seja, não há uma passividade feminina obrigatória. Não é inerente à condição. Aliás, se nós olharmos para outras espécies em si, a nossa espécie supostamente está sempre em si, que é uma particularidade que nem sequer nos grandes primatas existe. Os chimpanzés e os gorilas, os orangotangos, não sei. Os chimpanzés e os gorilas têm, as fêmeas entram em cio, periodicamente. Fora do cio não estão sexualmente disponíveis. É claro que depois sobram os nossos amigos bonobo, essas grandes referências, uh, parecem estar sempre disponíveis em cio, fora de cio e, e a caminho do cio sempre funcionando bem. Conhecidos pela sua promiscuidade, não é? Não, conhecidos pela sua passividade, pelo seu pacifismo. Enquanto entre chimpanzés é comum, eles são quesilentos, andam sempre a picar-se uns aos outros, a guinchar, a bater-se uns nos outros, estão sempre a implicar uns com os outros, são chatos, são mesquinhos, são rescos esparta, são mesmo embirrantes. Os bonobo são uma espécie à parte, pá, não sei muito bem a taxonomia da espécie, mas os bonobo são também designados por chimpanzés, sim, pigmeu, ou não. Olha, agora não sei. Pronto. Os bonobo raramente têm rixas entre eles. Uh, portanto, Make mas isto, love, not war. exatamente. Uh, São os hippies dos primatas. epá, não sei, ou se calhar são os gajos saudáveis e por acaso foi uma entrevista que vi há uns anos para de um antropólogo com uma figura muito engraçada, assim, um gajo assim grandalhão, barbudo, pá, que lamentava nós humanos sermos mais parecidos com os chimpanzés do que com os bonobo, porque teríamos uma existência muito mais pacífica em vez de andarmos às guerras uns com os outros. E é claro, aquilo obviamente deu risada, mas o gajo pensava, pois é, malandro, tu querias era resolver os conflitos todos sexualmente, em vez de andares à pancadaria e à gritaria. Os chimpanzés fazem mais a gritaria. Pois, Uh, pois. mas divergi aqui um bocado desta linha que é a nossa espécie tem esta particularidade de estar permanentemente em si, permanentemente disponível para a atividade sexual. Um, e isso cria todo um novo contexto. São teorias que quem podem fazer sentido ou não, mas a reprodução na nossa espécie desenvolveu-se no sentido de implementar ainda mais o vínculo entre o macho e a fêmea, pela grande dificuldade que há em criar as nossas crias. As nossas crias são extremamente pesadas, pesadas em termos
onerosas, demoram tempo, nascem muito imaturas. O palavrão é nascemos neoténicos, somos neoténicos. Uh, Portanto, exigem muito peso. A mamangata trata de 5 ou 6 filhos ao mesmo tempo. Ao fim de 6 meses, os gajos já são adultos, levam um pontapé no rabo e a mamangata vai à vida. Não é? As nossas crias, as nossas crias demoram eh, 15 Às anos vezes, a ficar minimamente. décadas. Pois, essa era a piada que eu ia contar a seguir. As nossas crias hoje em dia só estão a sair de casa dos pais por volta dos 45, não é? Com a primeira pós-graduação, pós-doc. Pronto. Uh, Mas perguntando diretamente, não será isso um grande desafio da saúde mental? sim, O- sim, sim, pois. sim, sim. Que, no fundo é fazer encaixar este ser cuja biologia lhe dita o vínculo entre os dois sexos, a disponibilidade para psíquica e afetiva para tomar conta das crias, quer pela fêmea, quer pelo macho, um, a necessidade de as crias se desenvolverem, se autonomizarem, e toda uma sociedade que é quase como um rio que corre contra isto, quer dizer, é nadar-se rio acima, cada vez mais. Tu- E isto origina cada vez mais desafios na área da saúde mental. Só Pois. para fechar, e provavelmente se houver aqui algumas pessoas feministas, daquelas não, não vamos por aí, a ouvir e vão criticar, que é, mais uma vez, cai na redução da mulher a mãe, mas para mim é das maiores violações da sociedade moderna, é quando as mães têm que entregar as suas crias com poucos meses de idade ao cuidado de terceiros para ir trabalhar a bem da economia. Isto é de uma crueldade e causa estragos tão profundos, quer no psiquismo da cria, mas também no psiquismo da mãe. Eu não estou a falar só de sofrimento, estou a falar de danos, danos sérios. Hum, Pronto, tenho dito. Pois. Bem, tempo que nos resta, tempo de marteladas. É, O que é que dizes? não me ocorre nenhuma, como estou. Eu tenho a dizer também que estou com alguma dificuldade em falar de um filme ou de uma obra que se dirija em particular para o feminino. Epá, isto não pode ser, então. Chega um episódio desta importância, o feminino, e não temos nada a martelar. Precisamente pela sua importância. E nós vamos buscar exemplos à cinematografia maioritariamente norte-americana. Acho que já disse tudo, não é? É bem visto. É, é engraçado porque é claro que eram os homens que faziam no início do século XX, eram os homens que faziam tudo o que fosse mais ou menos importante. E as mulheres nem tinham sequer estabilidade mental, né? Estabilidade mental, acho que é essa a expressão, para votar, quanto mais para fazer coisas importantes. É claro que as faziam, é claro que enquanto sim, enquanto as sufragistas andavam à pancada para terem direito, para terem voz, a Maria Curie foi da Polónia estudar para a França, pá, e lá descobriu umas coisitas. Enfim, descobriu umas coisitas que acabaram por lhe granjear um prémio Nobel da Física e um prémio Nobel da Química. Gosto de citar isto
para quem não sabe, o único ser humano até hoje que tem dois prémios Nobel é a Maria Curie, a física. É um feito. Mulher brilhante. Que é engraçado, quando eu era mais novo, era narrada como Pierre Curie sendo um gênio, um indivíduo brilhante, que tinha assim umas ideias, e ela era muito perseverante. Pois, eu não compro essa aposta. Uh, ela era uma mulher genial também. Bom, eu diria que eram os dois geniais. Uh, e ela continuou, depois da morte dele, ela continuou o trabalho que vinha desenvolvendo. Não é o trabalho dele, era o trabalho em que os dois participavam, ela continuou a desenvolver o trabalho. Passou a ser o dela. Talvez, pronto, aí se possa. Há um filme de Marie Curie. Eu lembro de há muitos anos ter visto um filme, não sei se não é um documentário dramatizado. Uh, eu vi um filme não há muito tempo, não me lembro da atriz, mas existe. Estava-me até a lembrar de outros, que é sobre uma pintora que desenhava uns quadros com uns grandes olhos. Acho que não sei se o filme se chama Big Eyes, não é? Ah, sim, 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 sim. Em que o marido se aproveitava nitidamente do talento dela, não é? Portanto, Isso, a história está cheia disso. Num pois, sentido e no outro. claro, Acho que não tem a ver com ser homem ou ser mulher, tem a ver com ser humano e com maior ou menor relações de parasitismo. sim. Ah, salientar, já que estamos a falar do feminino no cinema, não esquecer que no cinema norte-americano, até há bem pouco tempo, sempre que uma mulher era protagonista de um filme americano e representava uma personagem intelectual, essa mulher tinha que usar óculos. Pois, e também estava agora a pensar noutra coisa, que no âmbito da censura, da repressão, a mulher tinha e tem que tapar muito mais o corpo. Sim, Eu digo não isto até frequenta no, ginásios. eu digo isto até no âmbito do cinema. Havia regras muito estritas acerca de cotagem e por aí fora. Sim, sim. Nossa, os seios não A, podiam ser quanti- propriamente. a quantidade da perna, e quando me estou a referir à perna, é aquela parte do membro inferior que fica abaixo do joelho. A quantidade da perna podia ser vista. O joelho já era uma grandíssima malandrice. Pois. Enfim, é isto então. Portanto, não há marteladas. Pronto. Porque, Não merece martelo. pois, fala por si. É uma grandeza que fala por si. Grandeza, é isso mesmo. Muito bem. Não, Bom, ficamos por aqui hoje. ficamos já por aqui. Sim. Eu não sei. Sim, um não. Epá, isto foi o quê? Que artefacto foi este agora? Saiam assim um não. Pareceu- Provavelmente não querias ir embora do colo do tema da nossa conversa. Pois, bendito, bendito, bendito. Soube a pouco. Já, olha, não é uma martelada, mas é uma boa referência. Lapsos Dizia certo. indiretos. Hum? Lapsos indireto. Onde é que É, se vê isto? mas ia dizendo, relembrando o Sérgio, hoje soube-me pouco. Uhum. Portanto, Sim, senhor. Bom, ficará para o próximo episódio.
Ah, Bom, é que resta-nos desejar. em breve, lá mais para o fim do mês, será o Dia da Mulher, o Dia da Mãe. Bolas. Pois que lá está, faz o. Era desse episódio que eu falava anteriormente. Que eu disse um ano, mas não era bem um ano. Está por aí. É, ok. Sim, senhor. Bom, ficaremos então por aqui. Despedimos com toda a cordialidade e até Até, um próximo episódio. Até até. breve.